Vamos lá, semana começou aqui no dia 20. Semana passada, totalmente consolidada, olha isso aqui. Essa consolidação. Tentou sair, ó, essa aqui é a região de fundo. Tentou sair, voltou, tocou, fez um toque por baixo, rompeu o fundo anterior, indicando continuação de tendência. Só que qual que é o momento que você fala, ih, deu ruim? Aqui, ó, voltou, deixou um topo mais baixo, mas não conseguiu renovar fundo. Não conseguiu renovar fundo, já é um forte indício aí que o mercado não está em tendência. E aí, na sexta-feira, ele voltou e fechou aqui, lá às 5,82, um pouco antes do fundo anterior. Segunda-feira, já abrimos dentro desse caixote, que ficou brigando a semana passada, e foi direto testar a minha linha azul aqui, ó. Beleza? Baita trade aqui, toque de resistência, ainda mais com gap de alta, tá? Olha a frequência aqui de mercado, olha a pernada que deu. Vou até limpar aqui de novo. Então, abriu aqui, ó, com gap de alta, esticou, foi até a resistência, pernada de baixa para fazer pullback, e aí aqui já está dentro desse mesmo caixote, não tem muito o que se esperar. Ficou aí dentro do caixote. O que você tem que fazer em momentos que o mercado está assim lateralizado? Paciência, esperar a oportunidade, que é o que a maioria de vocês não tem. A maioria de vocês não ganha dinheiro porque vocês não têm paciência. Eu posso afirmar isso com certeza. E aí, mercado consolidado é um mercado que exige mais paciência possível. Porque o cara vem aqui, ó, entra nesse mercado, lateralzinho, aí vem, tenta um trade, toma stop, aí passa 20 minutos, ele tenta outro trade no mesmo lugar, passa 20 minutos, o mercado vai lá, tenta de novo no mesmo lugar, e o cara vai tomando stop atrás de stop em cima do mesmo ponto. Então, isso é uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. Cara, se eu tomei stop num ponto, eu não faço mais operação ali. Pelo menos não até eu pegar outra operação em outro canto, não até o mercado andar. Você tem que esperar, você tem que ter paciência. Você não tá aqui para ser robozinho da UBS fazendo trading de algoritmo, rodando mini contrato. Você não tá aqui para deixar a B3 rica, você tá aqui para fazer dinheiro para você e não para bolsa de valores. Ou você tá aqui para poder ou você está aqui para deixar a B3 rica? Porque você ficar fazendo um monte de operação, fazendo operação, ainda mais operação curtinha, que eu sei que é o que a maioria de vocês gosta de fazer. Você só vai deixar a B3 rica, cara. Você só vai deixar a B3 rica. É isso que vai acontecer. E eu acredito que não é o que vocês querem. Depois disso, olha lá, já no dia 20. Então, se eu fosse destacar aqui no dia 17, qual que foi o trade do dia? Qual que foi a melhor operação que aconteceu aqui? É esse trade aqui, ó. Mercado gap de alta, vindo de uma pernada, chegando numa resistência importante. Essa linha azul significa que é um ponto importante para mim, tá? Então chegou aqui, esse era o melhor trade. Pô, Uriel, e esse segundo toque aqui não é tão bom quanto? Não. Para mim, sempre o primeiro toque é o mais importante. Anote isso. O primeiro toque é sempre o mais importante. Então ele tocou uma, tocou duas, tocou três, tocou quatro, tocou cinco até romper. Então foram 5 toques, 5 operações em cima de uma resistência importante. Mas qual que foi a melhor operação? Essa daqui, sem dúvida. É a que tinha maior probabilidade de dar certo, por ser o primeiro toque, por estar vindo de um gap de alta, tá? Então o mercado fechou aqui no dia anterior e abriu aqui. Olha a diferença de pontos. Lá do 138 e o fechamento tinha sido no 083, 5083. Ou seja, 50 pontos de gap, mais uma puxadinha, chegando num topo de um caixote anterior que já havia brigado. Esse era o trade do dia, tá? Dia 17 foi a melhor operação que teve. Dia 20 a gente começa o dia aqui nessa mesma região, tá? Aqui é o começo do dia 20. Essas linhas verticais são as que marcam os dias. Não sei se fica claro para vocês aí na live, mas aqui tem algumas linhas verticais. Essas linhas verticais são o que determinam o começo e fechamento dos dias. Beleza? Então, dia 20 começa aqui. Começa dentro dessa mesma região que havia brigado no dia anterior. O que você faz numa situação dessa?
Espera. Simples assim. Espera. Não tem o que fazer, tá? Esperar uma oportunidade. E o mercado só foi sair dessa região que horas? Olha lá, 10 da manhã, 9h59. Saiu da região, deu uma puxada lá de 35 pontos, voltou para testar a mesma região. Essa aqui seria o melhor payoff do dia. Por quê? O que você pode esperar quando volta numa região que era uma resistência importante? Que se torne um suporte importante. E você olhando aqui esse movimento de alta, né, que a gente já veio aqui, se a gente desenhar um movimento mais macro, ó, foi aqui, pernada, mais uma pernada, você espera o quê? Opa, pode voltar, a hora que deixar fundo, pode vir romper topo anterior. E aí é um trade para alongar, para quem gosta de trade para alongar, ok? Então essa seria uma operação com excelente risco-retorno. Você colocaria um stop aqui de 10 pontos, 12 pontos, para poder pegar uma pernada dessa daqui que foi de 48 pontos, tá? Então um trade aí de 5 para 1. Isso significa o quê? Que você está arriscando perder 10, mas você pode ganhar 50. Você pode ganhar 5 vezes mais do que o que você está arriscando. Então, essa seria uma operação linda. Linda, linda, linda. Dia 21, o mercado fechou aqui, fechou lá em cima, né? No dia 20. Dia 21 abriu com um gapzinho de baixo aqui, um pouquinho para baixo. E aí vem tocar de novo essa região anterior. Um ponto legal aqui é que esse fundo ficou mais alto do que esse fundo anterior, ok? Então, ainda tem um indício de tendência de alta. Você poderia comprar nesse fundo e tentar carregar a operação para esse rompimento anterior? Poderia. Teria dado certo? Teria. Não teria levado até o rompimento. Mas, ó, a operação teria dado quantos pontos? 28 pontos. Não ia dar os 50, 60, que é o que você pegaria aí se rompesse o topo anterior. Mas, pô, 28 pontos, cara. 28 pontos é um baita de um trade. Beleza? E aí o mercado vem, não renova, não conseguiu renovar o topo anterior, parou por aqui, volta aqui. Esse trade já é muito arriscado, tá? Então prestem atenção. Aqui é um trade bom. Aqui é um trade bom. Esse trade aqui existe? Existe. Você pode fazer? Pode, mas ele é muito mais arriscado. Por conta disso aqui, ó. O mercado não renovou o topo anterior. Tá? Então você está fazendo uma compra num mercado que já não está se mostrando direcional de alta. Se você compra, você quer que o mercado suba. Se o mercado já se mostrou não mais direcional de alta, a sua compra tem menor probabilidade, certo? Então você comprar no mercado de alta tem maior probabilidade do que você comprar no mercado lateral ou no mercado de tendência de baixa, certo? E a venda no mercado de baixa tem maior probabilidade do que a venda no mercado consolidado ou do que a venda no mercado de alta. Padrão isso. Existem 3 tipos de mercado: alta, baixa, lateralizado. Nada além disso. Quem inventa mais que isso tá querendo te enganar, tá querendo te iludir, inventando modinha. Ai, existe isso, existe aquilo. Não, não existe. Existem 3 tipos de mercado: alta, baixa ou lateral. Ou ele está subindo, ou ele está descendo, ou ele está consolidado. Concordam comigo? Então aqui eu estou puxando desde lá do dia 15, que foi quando a gente começou a analisar. Aí olhem o que aconteceu aqui no dia de ontem. Teve aquele trade lá que não valia a pena, certo? Que existia, mas a probabilidade dele era menor, porque eu já tinha explicado para vocês. E aí o mercado desceu direto aqui numa região de fundo anterior, que já estava consolidado. Olha lá. Não é a mesma região que a gente já tinha visto anteriormente? Foi região de fundo aqui no dia 17 e no dia 20. E aqui
no dia 15, dia 14, tinha sido uma região de topos e fundos dentro dessa consolidaçãozinha. Beleza, né? Tá claro. Isso aqui a gente pode até pôr um pouco mais para baixo, tá? Então, no 5,112 ali. A hora que a gente rompe, a gente voltou para dentro dessa consolidação, que seria o fundo dela. Vou marcar mais forte aqui. Esse seria o fundo e o topo. E esse seria o ponto mediano da consolidação. É um ponto que respeita, mas não é o ponto mais importante. Tá ok? Então, aqui nos dias anteriores respeitou muito, era um ponto a se prestar atenção. E o que acontece? O mercado para, dá um baita trade. Qual que tinha que ser o seu alvo de saída? Linha azul. Então, comprou aqui, seu alvo é linha azul. Não tem... Ah, mas eu quero pegar o rompimento, vou levar lá pro caramba todo. Cara, aí você já virou torcedor. Analisando tecnicamente o mercado, linha azul seria a sua saída. Beleza? Friamente falando aqui. E não é uma operação curta, né? A gente sempre quer mais. Mas, cara, ó, 33 pontos, 34 pontos. Não tá bom? De quantos pontos que é a sua meta diária? Entendeu? É isso que a gente tem que analisar. Tá, Uriel, mas eu não me sinto confortável em comprar aí na linha vermelha porque esse trade não parece estar legal, ele voltou para dentro de uma região de consolidação, beleza? Esse trade realmente você teria que ter um pouco mais de confiança, talvez entrasse com menos contratos. Se você opera com 5 mini contratos, talvez esse fosse um trade para você fazer com 2, com 3, ok? E aí a gente vê uma operação aqui que é uma operação que tinha que fazer. Isso era uma operação muito boa, tá? A hora que veio aqui tocou por baixo essa região que era um suporte. Então, era uma resistência, rompeu, legal. O que a gente espera agora? Que se torne um suporte. Voltou lá, deu baita trade. Rompeu o topo anterior, bonitinho, tendência de alta. Voltou lá de novo, deixando o fundo acima do fundo anterior, baita trade, tá? Deu 30 pontos, não rompeu o topo anterior, ok. Você teria saído aí no stop gain, enfim, tanto faz. Mas deu uma baita operação. Aqui era um trade arriscado, não valia a pena. Rompeu direto, foi lá na linha intermediária. Ah, não quero fazer, tal, beleza. Mas a hora que essa resistência, que já tinha respeitado uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui rompeu. Você tinha que fazer essa operação aqui, tá? Essa é uma operação excelente. Excelente. É aquela que você vai ter poucas no dia, talvez poucas na semana, dependendo do mercado. E aí o mercado volta lá, você vendendo aqui um alvo intermediário seria esse. Ah, eu quero levar até o fundo da consolidação. É sonhar demais? Olha, pelo que o mercado mostrava desde o dia 17, né? Tava difícil de chegar lá. Dificilmente, já faz 5 dias que o mercado não consegue ir abaixo do 5,13, do 5,136. Então, você pode, é uma região de consolidação? É, mas está difícil. Então, eu sairia pelo menos 80% dos meus contratos nessa região aqui da linha intermediária, tá? E aí o mercado fechou aqui, isso já era final de pregão, no dia seguinte abriu com gap de alta acima da linha intermediária. Esse aqui é um mercado difícil, tá? O mercado do dia de hoje para mim. Porque ele está em cima de um ponto muito importante, aonde já deu várias operações muito boas, tá? Várias operações muito boas. E aqui ele já começou a ficar bagunçado, tá? Então a gente já não vê mais movimento limpo aqui. Pô, Uriel, mas está respeitando e tal. Mas vocês lembram que eu falei do porquê que eu prefiro esse trade aqui do que esses outros aqui que deu? É o primeiro toque, entendeu? Depois que rompeu abaixo, esse foi o primeiro toque. Então aqui rompeu acima. Não, isso não é um rompimento para mim. Primeiro, porque foi com gap de alta. E aí abre o mercado e já vem voltando.
Então não é um movimento sólido. Diferente desse movimento que abriu com gap de alta e puxou, né? Aqui abre com gap de alta e vem para baixo. Entende a diferença? Vê a força como está diferente? O mercado abrir com gap de alta de 50 pontos e continuar puxando após a abertura. E o outro mercado abre com gap de alta também, só que menor já, ali uns 30 pontinhos, 25 pontinhos de gap, ou seja, metade do que o gap anterior, e aí ele vem caindo depois da abertura. Então os dois abriram com uma força compradora, só que quando abriu, a força vendedora ganhou em um e a força compradora continuou no outro, tá? Então isso dá alguns indícios. Então aqui pela força vendedora já ter vindo forte, eu não faria essa compra em cima da linha azul. E aí o mercado vai lá para cima, até renovou esse topo anterior aqui, mas renovou praticamente nada, praticamente zero. E aí ele volta, testa de novo, dá outro trade. Essas operações existem, essas operações podem ser feitas. Mas, cara, são operações de maior risco, tá? Que a probabilidade fica menor. Então, o que eu enxergo para o dólar nos próximos dias é essa linha azul, essa linha intermediária e essa linha azul aqui de baixo. Se o dólar vier acima, e eu trabalho assim, tá, pessoal? Como um robô, vamos assim dizer. Eu não tenho tipo, eu acho que vai fazer isso, eu acho que vai fazer aquilo. Não, eu trabalho com cis. Se tiver alguém aqui na live que for programador ou que fez engenharia, entende o básico de programação, sabe como que é. Quando você vai fazer uma programação, você coloca se acontecer tal coisa, executar tal coisa. É isso. É assim que você tem que trabalhar, igual um algoritmo. Então a minha análise diária é aqui, ó. Se acima da linha azul, eu penso X. Se abaixo da linha azul e entre a linha vermelha, eu penso Y. Se abaixo da linha vermelha, entre a linha azul, eu penso W. Enfim, é assim que eu penso. Eu tenho um cenário na minha cabeça para cada coisa. Olha lá, if e else. Exatamente. É assim, cara. É isso. Se você, Zé Renato Moreira e Luiz Pastore, cara, se vocês já têm isso na cabeça de vocês, é muito mais fácil com esse insight, com essa dica que eu estou dando para vocês agora. Coloca isso na cabeça. Você tem que operar igual um programador, igual um algoritmo, tá? Você tem que ter o cenário que você faz, beleza. Se vier acima daqui, eu vou operar comprado e o melhor ponto de compra vai ser acontecendo isso. Pronto. Você sabe o que fazer. Isso te dá muito mais tranquilidade durante o dia, porque você já tem aquilo programado. Você já tem tudo que pode acontecer no dia. Se for para cima, se for para baixo, se ficar parado, se ficar entre se abrir com gap de alta, se abrir com gap de baixa. Faça isso todos os dias, quando começar o mercado. Pega o seu caderninho, ó meu caderninho aqui. Pega seu caderninho, abre lá e coloca, se acima de tal ponto, fazer isso. Se abaixo de tal ponto, fazer isso. E você vai evoluindo. No começo pode ser que você ainda esqueça de anotar algumas coisas e tudo mais, mas... Aí, Diniz, obrigado por me seguir. Mas você vai melhorando isso e eu garanto que você vai melhorar os seus resultados muito. E você vai ficar muito mais calmo durante as suas operações e você vai conseguir alongar mais as suas operações, você vai ter mais confiança no seu operacional, porque você vai estar fazendo o que é certo.